é uma antecipação ao juízo de Deus. Se em toda casa vai ter um primogênito morto, então Deus mandou o israelita então a se adiantar e matar um primogênito, não de homem, mas um animal. Então o animal morreu no lugar do primogênito do povo de Israel. Substituição. Houve uma substituição de um animal que não tinha culpa nenhuma, que não pediu coisa nenhuma, que não cometeu pecado nenhum, que não pediu para morrer também, morreu no lugar do primogênito de Israel. Substituição, tá bom? Então por aí você já começa a entender a palavra substituição. Aí você fala, bom, assim já tá melhor de entender Levítico, né? Poxa, né? Tá bem melhor assim, entender Levítico dessa maneira. Mas você presta atenção aqui, que nessa lição aqui, ele fala da substituição, mas ele vai trazer um pano de fundo para essa substituição. O porquê, qual o motivo, por que cargas d'água um animal tem que morrer no meu lugar? Por quê? Da onde surgiu essa ideia? Por que essa ideia? O porquê das coisas, por que desse culto? Por que tem que ter esse ritual? E aí ele vai então falar aqui sobre o pecado. Sobre o pecado. Então na realidade, ele vai voltar lá em Gênesis e vai falar para nós, para mim, para você, sobre o pecado. Que dentro da teologia sistemática, o palavreado para essa doutrina é harmatologia. É harmatologia. Então existe dentro da teologia sistemática um parênteses lá para você estudar somente sobre o pecado. Aí o camarada está fazendo faculdade, está fazendo teologia, ele fica lá um bimestre ou 4 meses, depende do seminário, somente estudando sobre o pecado. Porque na realidade existe todo esse culto por causa do pecado. É por causa do pecado que existe todo esse culto, todo esse aparato, todo esse ensinamento. Então vamos lá. Tópico 1. Tópico 1. A transgressão humana resultou na sentença condenatória. Aí ele vai dizer, no Gênesis capítulo 1, né? O homem foi criado puro, santo, com uma natureza saudável, não comprometida por causa do mal. Opa, então Deus não tem culpa nenhuma. Aqui no comecinho do tópico aqui, já está isentando Deus de qualquer falha. Deus não falhou em nada. Deus criou o homem perfeito, e ele olhou e disse que era bom. Toda a criação de Deus, ele olhou e disse que era bom. Então Deus criou o homem santo, justo e perfeito. E ainda tem mais. Mas foi criado também com liberdade de escolha. A introdução do pecado na raça humana comprometeu grave e profundamente a vida moral, psicológica e social do homem. Enfim, o comportamento do indivíduo, fadando-o ao isolamento espiritual, longe do Criador e ao estado de imortalidade. Romanos 3, 23, 5, capítulo 5, versículo 12 de Romanos também. Então, Deus criou o homem. E tem uma linha teológica que chama essa época aí de pacto das obras. Ou seja, Deus criou o homem santo, perfeito, puro, correto, tudo bonitinho, e fez um pacto com esse homem, chamado na teologia reformada de pacto das obras. Ou seja, o homem tinha algo a fazer, do lado positivo e do lado negativo. Você faça e você não faça. Fazer, tinha um monte de coisas para fazer. Para não fazer, só tinha uma. Tinha um monte de coisa para fazer. Para não fazer, existia somente uma.
Esse homem era puro, perfeito, santo, não tinha conhecimento do mal. Logo, no entanto, o que diz aqui o autor aqui? A introdução do pecado na raça humana comprometeu grave e profundamente a vida moral. O pecado provocou uma devastação sem precedentes de dimensão global. O julgamento proferido e imposto sobre o homem foi pesado. A sentença extremamente dolorosa. Então, voltando lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e deu a ordem para ele. A ordem positiva era que ele ia gerenciar tudo. No entanto, que você sabe que Deus criou todos os animais e depois trouxe para Adão estar colocando nome nesses animais. Então ele tinha como função isso, ele era um tipo de gerente. Ele era um guardador, ele tinha que guardar o jardim, proteger o jardim, lavrar o jardim, ou seja, trabalhar no jardim. E a única coisa negativa é, de tudo você pode comer, menos da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha também a árvore da vida lá. Ele poderia ter comido também, mas ele não fez isso. Ele preferiu a pior que existia. E ele fez isso de livre e espontânea vontade. Nós gostamos muito de colocar a culpa no diabo. Adão não fez tentado pelo diabo, não. Ele fez de livre e espontânea vontade. Ele tomou a decisão. Ele usou da liberdade que Deus deu para ele para praticar as coisas erradas. E aí entrou no mundo o pecado. Então você começa a ler Gênesis, você lê 1, você lê 2, que bom, né? Quando você lê o 3, dá uma tristeza, rapaz. Mas dá uma tristeza quando chega no capítulo 3. Aí você começa a imaginar, como seria se Adão tivesse feito o contrário, né? Como seria? Já pensou o paraíso para sempre? O paraíso ia se estender na terra toda, né? Não precisava nem o testemunho de Jeová pregar, né? Já o paraíso já estava na terra. Mas Adão pisou na bola e pisou feio. E aqui ele diz que, o autor diz que esse pecado comprometeu a vida moral, psicológica e social do homem. Então, moral, apesar dele saber o que é certo e o que é errado, e você vai ver em Romanos que o homem natural sabe o que é certo e o que é errado, no entanto, ele pensa em fazer o bem, mas não consegue fazer o bem, mas o mal, antes dele pensar, ele já está fazendo. Então, a moral do homem, ou seja, ele virou um escravo do pecado. Mesmo agora não querendo, ele é obrigado a pecar. Por isso que você vai encontrar o diálogo de Cristo com os judeus lá, e você vai achar, mas como Cristo foi duro, né? Cristo falou, não, vocês não são filhos de Deus, não, vocês são filhos do diabo. Porque todo que vive pecando é filho do diabo. E todo escravo é obrigado a viver pecando. Mas se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Então o pecado atingiu a vida moral, atingiu o lado psicológico. Agora o homem que foi criado por Deus, que tinha comunhão de Deus, acha que Deus está querendo matar ele foge de Deus agora. O psicológico ficou embaralhado. Ele interpreta Deus mal agora. Deus agora é um carrasco. Mas Deus tinha avisado, não faça, porque se você fazer, no dia que dela comer, certamente morrereis. Mas ele agora então faz o erro e é atingido do lado psicológico e o lado social. Esse é o lado que você mais vê a desgraça do pecado no meio da sociedade. Por que existem as desigualdades? Por causa do pecado.
O camarada é colocado pelo seu voto lá, no cargo lá, para fazer uma boa distribuição de rendas. Aí o que acontece? Você já assistiu aquele desenho do Pica-Pau lá da partilha com o urubu? O Pica-Pau está fazendo uma partilha com o urubu. Ele começa, 1 para você e 1 para mim. 1 para você, 2 para mim. 1 para você, 3 para mim. 1 para você e 10 para mim. Isso é o Pica-Pau com o urubu, né? Depois ele olha bem assim e fala, não, peraí, está tudo errado, é tudo para mim. Ele toma tudo do urubu e fica tudo para ele. É o Zeca Urubu lá. Então, o lado social foi afetado gravemente. É por isso que existe um camarada nadando em dinheiro e o outro morrendo de fome. Tem países aí, ó, que o que joga no lixo dá para alimentar uma cidade. País aí que vive um consumismo desvairado. E outros não tem nem o que comer direito. E tem uma, hein? Se você ir lá naquele país lá que está passando fome e mandar uma ajuda para eles, não chega no faminto. Desvia no caminho. E se você ir levar, se prende. É a desgraça social que virou a sociedade por causa do pecado. Então, subtópico A, o estado de imortalidade foi afetado. O ser humano foi criado para viver, mas o pecado alterou significativamente essa situação, e o homem tornou-se mortal. Falando teologicamente aqui, essa palavra imortal, ela só deveria ser aplicada a Deus. Mas ao homem, criatura, ou aos anjos, criatura, a gente não tem, dentro do linguajar humano, outra palavra para aplicar. Então a gente usa essa palavra, pede uma licencinha, né? E usa essa palavra também. Mas imortal, no sentido total da palavra, somente Deus. Porque Deus é eterno, Ele não tem início e não tem fim. E também não pode morrer. Deus não pode morrer. Agora, o ser humano sim. Mas o ser humano, o homem, foi criado, então ele já tem um início, já não é eterno, ele tem um início. Mas ele foi criado para viver para todo sempre. Voltando lá em Gênesis, se Adão, em vez de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e tivesse se alimentado da árvore da vida, a história seria outra. O pecado não teria entrado, e ele, com a sua geração, que viesse depois dele, que procedesse dele, seriam todos, dentro dessa palavra aqui, imortal. Então, o homem, essa imortalidade foi afetada. Agora a gente fala em morte, e nós, pela nossa fraqueza, nós temos medo da morte física. Mas a morte que Deus estava falando ali não era física logo de começo. A Bíblia cita 3 tipos de morte. E a única que a gente tem medo é essa morte que a gente não deveria ter medo. Por fraqueza nossa, nós temos medo da morte carnal, da morte do corpo. Quando, se você analisar a Bíblia friamente ali em Gênesis, essa morte do corpo não é um castigo, é uma bênção. A morte ali que Deus falou para Adão, que no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Você viu que Adão e a sua esposa Eva comeram e não caíram fulminados mortos, não. Mas a morte que você não enxerga aconteceu ali. O que é? Separação de Deus. Então a morte em primeira instância ali em Gênesis ali, tem que ser entendida como separação de Deus. E a outra morte, quando ele coloca lá como castigo, falando assim, ó, tu és pó e ao pó tornarás, na realidade essa morte aí não é totalmente um castigo. É um castigo em certa parte, porque o homem não foi criado para isso, mas é ao mesmo tempo um livramento. Porque já pensou um Hitler vivendo para sempre? Se a morte não alcançasse ele?
Já pensou um Herodes que queria matar Jesus, ficasse para sempre aí perseguindo todo mundo, matando todas as criancinhas? Então essa morte física aí, e até mesmo para o crente, é apenas uma passagem, aonde ele sai daqui e vai para os braços do Pai. Então o estado de imortalidade foi afetado, e agora entra então a morte na vida da pessoa. E tem uma coisa, né? Não somente isso. Aqui o autor vai nos levar para um ensinamento aonde a teologia sistemática chama de pecado original ou pecado hereditário. Isso é bastante controverso. Existem controvérsias. Eu comecei a ler a Bíblia Pentecostal lá e peguei esse texto aqui de Romanos 3 aqui e olhei o comentário. Aí o comentarista ele falou assim: olha, aqui não tem nenhum fundamento para defender a teologia do pecado original, porque os estudiosos eles divergem muito, mas a teologia influenciada pela reforma protestante vai defender essa ideia, defende essa ideia que o pecado é uma herança que o nosso pai Adão deixou para nós. Então, seguindo esse ensinamento aí, quando o camarada nasce, já nasce morto. A semente do pecado já está lá dentro dele. Esses dias eu estava esperando o ônibus para ir para casa, e tinha dois camaradas conversando no ponto do ônibus. E o assunto era o filhinho, a criança. E o pai estava dizendo assim: olha, o meu filho contou uma mentira tão engraçada, mas sabe, aquela inocência, né? Agora, quem que ensinou a criança, e o camarada acha bonito, né? Mas quem que ensinou a criança a mentir? Não precisa ensinar, já está lá dentro. Dá trabalho a ensinar o que é certo, mas ensinar o que é errado, você não precisa ensinar. Se ensinar, então, misericórdia. Ensinando o que é certo já dá trabalho, imagina se ensinar errado, né? Então, na realidade, o pecado é uma herança. Eita pai desnaturado que nós temos, hein? Adão. É por isso que João lá fala, né, no seu evangelho, ó, aquilo que é nascido de carne é carne. E carne não entra no reino de Deus. Vocês precisam nascer de novo. Se não nascer de novo, vocês não vão ver o reino de Deus. Então esse pecado original aí, e no decorrer aqui da lição nós vamos voltar nele aqui, que ele vai citar várias vezes aqui nessa lição, né? Subtópico B: a imagem e semelhança de Deus no homem foi ofuscada. A expressão imagem e semelhança, Gênesis 1:26, fazia referência à espiritualidade humana, bem como ao fato de ter sido o homem criado em justiça e santidade. Então veja como que o homem foi criado. Gênesis 1:26, Deus, a trindade, né, aquela reunião da trindade, aquela conferência da trindade, quando ele diz, ó, façamos, está no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui o autor vai defender a ideia, a tese, de que essa imagem está deturpada no homem. Também isso é controverso, mas é só olhar para a experiência. Se você olhar para a experiência, olhar muito, muito mesmo, você vai dizer, está tudo perdido, não sobrou mais nada. Não sobrou nada. Você até duvida de Deus, mas como é que pode falar que isso daí é a imagem e semelhança de Deus? Então você tem que tomar muito cuidado nisso daí, né? Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e esse pecado veio e ofuscou essa imagem e semelhança. Ofuscou
bastante, de tal maneira que tem aqueles que você fala misericórdia, né? Mas se você olhar de um outro lado, Deus pega o ateu e dá graça para o ateu também. Veja que na face da terra aí, está cheio de ateu, inteligente, que não é brincadeira, faz grandes invenções, e quem que usa essas invenções deles? Somos nós. E se você olhar bem mesmo, imaginação para criar as coisas é um dom de Deus. E Deus dá até para o ateu. Então, queira ou não queira, tem um pouco de imagem e semelhança até no ateu. Até no ateu tem um pouco de imagem e semelhança de Deus nele. É só você olhar para as obras que ele faz e você usufruir dessas boas obras. Está cheio aí de boas obras. Tem homens inteligentíssimos e fala, Deus não existe. E eu olho para aquilo lá e falo, não, isso aí está provando que Deus existe. Porque a inteligência que ele tem não é dele, é de Deus. Porque o diabo não dá inteligência para ninguém não, viu? Quem dá inteligência é Deus. Os desígnios do coração humano foram desvirtuados. É o subtópico C aí. A natureza humana foi atingida fatalmente pelo pecado. Gênesis 6. O que é desígnio? Aqui ele usa umas palavras aqui. Desígnio também é uma palavra tomada de empréstimo lá da teologia, do campo teológico, né? O que é desígnio? Desígnio do coração. Se você ler lá Gênesis 6,5 lá, o que Deus fala lá em Gênesis 6,5? Ó, eu não vou contender com o homem, ele dizendo assim, eu não vou contender com o homem para sempre, porque o homem, os pensamentos do seu coração, são mal desde a meninice. Aí ele vai repetir lá no dilúvio, ele vai repetir em outros lugares. Então, desígnio é o pensamento. No hebraico, na linguagem hebraica, o que pensa é o coração. Na linguagem grega que foi escrito o Novo Testamento, ali a figura muda, porque o mundo helênico, o mundo grego, o centro do pensamento é a mente. Então é a mente que pensa, não é o coração que pensa. Então tem essas guerras aí. Mas nós ficamos aqui porque o coração, na Bíblia inteira, é dado muita importância para ele. Embora o coração não pense. Mas o coração, para nós, é o símbolo do amor. É onde acontece a guerra, né? Onde a gente vê quem que vai vencer, quem que não vai, onde acontece tudo. Então as nossas emoções estão em certo sentido ligadas ao coração. Mas o pensamento desse homem, olha, o pensamento humano está tão influenciado pelo pecado que desde a meninice o pensamento dele é para o mal. E quando ele pensa em fazer o bem, ele não consegue colocar em prática esse bem. Aí você vai cair nos moralistas. Para que um camarada para te dar mais coisa certa do que moralista? O moralista ultrapassa o Pentateuco de Moisés. Ele ultrapassa. Ele cria uma lista de moral que você fala, nossa rapaz, esse camarada já devia subir voando para o céu. Mas quando você vai ver a vida dele, olha, existiu lá no tempo dos imperadores romanos lá, um moralista, que o camarada, olha, quando você lê alguma citação dele lá, você fala, puxa, esse cara era melhor do que o sacerdote, hein? Não era brincadeira não. E ele foi mentor, conselheiro, nada mais, nada menos do que Nero. E lá a história diz que ele ajudou com conselhos Nero a matar a própria mãe. Era um moralista. Então, moralista é uma coisa complicada. Quando você vê o cara muito moralista, você pode ver que a queda é grande. Então, é melhor ir pela graça, se Deus me der condição eu faço,
Olha, fica com o palavreado de Paulo, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal já estou realizando, miserável homem quem sou. Aí no capítulo 8 ele te leva para o lado da cruz, para o lado da graça, e resolve o problema do capítulo 7. Porque o capítulo 7 de Romanos é um capítulo complicado. Mas quando você vai para o 8, você fala, aqui no 8 está a salvação. Se eu parar no 7 eu estou perdido, mas se eu for para o 8, aí eu estou salvo. Aí eu estou salvo. Então o desígnio do coração humano, como diz Jeremias 17:9 lá, não tem coisa mais enganosa do que o coração humano. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O coração é enganoso, o coração engana, os pensamentos enganam. O nosso pensamento foi profundamente manchado pelo pecado. Vamos continuar aqui então na revista. Tópico 2, a morte da vítima, o castigo vicário. Então o autor aqui te levou num passeio pelo Velho Testamento para falar sobre o pecado. Porque na realidade, para você prestar um culto bom para Deus, a primeira coisa que você tem que vir sabendo e tendo certeza e tendo convicto que você é pecador. João, na sua carta, escrevendo a sua primeira carta lá de João, lá, ele diz assim, ó, aquele que diz que não tem pecado, mente. Aquele que diz que não peca, mente. Está contando mentira. Mas, se nós reconhecemos nosso pecado, e tratarmos com o nosso pecado, e levarmos ele para o lugar certo, aí tem remédio, aí tem solução. E agora então ele vai começar a apresentar a solução. Vê que ele falou aqui sobre o pecado, e agora ele vai começar a apresentar a solução. A morte da vítima, o castigo vicário. E aí, o que é essa palavra vicário? Mesmo sentido da palavra substituto. É uma outra palavra que não está nem no Novo Testamento e nem no Velho, mas é tomado emprestado de um linguajar aí, não tão moderno, mas mais moderno do que o hebraico e o grego usado lá no passado. Então, é a mesma palavra, o mesmo sentido da palavra substituição. A queda espiritual da humanidade, o mau cheiro do pecado e a incapacidade do homem para reverter esse estado de alienação espiritual apresentavam um quadro que só poderia ser alterado pela imutável misericórdia de Deus. O primeiro sacrifício foi realizado em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Dizem as Escrituras que fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Presta bem atenção que nesse texto lá de Gênesis, lá, não está escrito que foi morto um animal, muito menos que tipo de animal, se era cordeiro, se era cabrito, se era bezerro, se era bezerra, se era boi. Mas, da onde você tira a pele de animais se não fizer um sacrifício? Então fica subentendido então que Deus pegou um animal, o sacrificou e pegou a roupa e vestiu o primeiro homem e a primeira mulher. Vocês lembram lá da história lá que quando eles se viram nu, eles fizeram roupas para si? Eles cozeram roupas lá, pegaram uma folha de figueira lá e deram uma de alfaiate. Já foi o primeiro alfaiate da terra, né? Adão e Eva. Foram os primeiros alfaiates. Aí Deus olhou para aquilo, não, isso aí não serve. Isso daí simboliza a gente querendo fazer boa obra para perdoar pecado, para ter perdão de pecado. Nada que eu fizer para ter perdão de pecado serve. Para cobrir a minha nudez, nenhuma obra boa serve. Não significa que eu não tenho que fazer boas obras, significa que não serve. Eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que fazer o bem, mas não serve. E Deus deixou bem claro, não serve. Foi lá, matou um animal e vestiu o homem e a mulher. E isso daí foi feito por pura
misericórdia de Deus. Depois de muitos anos, após a criação do homem, no Monte Sinai, o Senhor entregou a lei a Moisés. Ali foi instituído o sistema de sacrifícios do culto judaico. A ideia básica de redenção no Antigo Testamento centrava-se no sistema de sacrifício vicário, substituto. Então, toda aquela leitura de Levítico lá que você acha tão chato, que na realidade é chato mesmo, e repete, 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 tudo circula para ensinar, é uma cartilha, que do começo ao fim, tudo está ensinando um único ensinamento. Tem que alguém morrer no teu lugar. Tem que alguém lá no teu lugar, morrer no teu lugar, para Deus não matar você. Porque está escrito, o salário do pecado é a morte. Está escrito lá, ó homem, no dia que dele comeres, certamente morrereis. Então, para você ressuscitar e não morrer mais, precisa de um sacrifício vicário, substituto. Alguém que pague o preço no seu lugar. Aqui ele explica bem, ó. Em vez de morrer o pecador, morria o animal em seu lugar. Está vendo aí, adorador? Está vendo? Ó, presta bem atenção. Em vez de, ó, quem merece morrer é você. O animal não pediu para morrer, não aceita, não quer, mas ele está morrendo no seu lugar para você não morrer. Vai aprendendo isso aí, aprenda isso daí. Tem, ó, isso é uma cartilha, é o A, E, O, U, é o beabá. É a cartilha do primário. Esses sacrifícios, em que havia derramamento de sangue do animal, tinham um caráter substitutivo. O significado deles era muito grande. Subtópico A do tópico 2 aí. Apelavam à consciência, evidenciavam a vida pecaminosa e o instinto carnal do homem. Levítico 16, 21. Esse Levítico 16, versículo 21 aí, Arão pegava um bode lá, colocava a mão na cabeça do bode e confessava todos os pecados do povo de Israel. É lógico que ele não falava um por um, né, mas era simbólico, né? Simbolizava ele então confessando todos os pecados de todos os israelitas. Você já ouviu aquela história lá, o bode expiatório? Qual é o significado dessa palavra no mundo hoje, que nós vivemos, bode expiatório? É um sujeito que é um laranja, que não devia nada, mas a polícia pegou ele lá e falou, vamos pegar esse cara aí para a gente apresentar uma solução aí e fazer de conta que a gente resolveu o problema. Então está cheio de bode expiatório por aí, não está? É o significado disso aqui, olha, o bode expiatório, né? Ele pegava o pecado de todo mundo, que ele não tinha culpa nenhuma, ele não fez erro nenhum, ele nem pediu para aquilo lá, mas Arão colocava a mão lá e mandava ele lá para o deserto, sumia, ia morrer lá para o deserto. Sumia. Como diz assim, olha, o pecado de vocês eu estou levando para bem longe, viu? Para bem longe. E qual que é o primeiro ensinamento disso aqui? Apela à consciência. Se o adorador não for um ímpio, porque se for ímpio não adianta, né? Ímpio é ímpio e acabou. Mas se o adorador, aquele que está cultuando, que viu isso daí, que não é ímpio de jeito nenhum, nem se acostumou a rituais, porque o problema do ritual é esse, né? Camarada vê o ritual, dali um pouco é mero ritual. Não vale de nada. Mas se apela para a consciência, é para ficar sempre pensando em, poxa, o bode está pagando, ó, está pagando no meu lugar. Quem devia ir lá para o deserto, sumir da presença de Deus, era eu. Quem devia morrer à míngua lá no deserto, era eu. Porque eu sou o pecador. Tem que apelar para a consciência, sabe? Para vir para Cristo e aceitar mesmo o que Cristo fez na cruz do Calvário, tem que haver um apelo para a consciência, tem que pesar lá na consciência. Se é que a consciência não está morta, né? Mas graças a Deus que a nossa não está morta. Então olha para isso daí, agora olha para a cruz do Calvário, porque tudo isso aí prefigurava a Cristo na cruz do Calvário. Olha para Cristo na cruz do Calvário.
Ele cometeu algum pecado? Não. Ele fez algum erro? Não. Mas está sendo colocado sobre ele o pecado de todos os que acreditam. Não pecado do mundo todo, mas pecado dos que acreditam. Pecado dos eleitos, pecado daqueles que são eleitos, daqueles que têm fé, daqueles que acreditam. Foi colocado nele. E aí? A consciência não fala nada? A consciência não diz nada? Isso é um apelo à consciência. Precisa despertar, precisa ver assim, olha, eu preciso então começar a ter raiva do pecado. E Cristo, diferente do cordeiro, diferente da ovelha, diferente do bezerro, diferente do bode, Cristo fez isso de maneira racional e se entregando. O animal não pedia, mas Cristo se colocou à disposição. Não abriu a boca, não reclamou, foi e fez. E nós temos a consciência despertada? Devemos ter. B. Indicava um momento sagrado da presença de Deus entre o seu povo. Levíticos 10:3. Esse Levítico 10:3 aí foi quando os filhos de Arão foi levar fogo estranho lá na presença de Deus, e Deus fulminou eles. Aí Moisés chama Arão e fala, olha, não foi isso que Deus disse, serei santificado nos que se chegam a mim? Ou seja, quando eu vou fazer um culto para Deus, Deus está presente. Não no sentido de onisciência, porque a onipresença, Ele está no mundo inteiro, até no inferno. Mas é num sentido de santidade, é num sentido de acolhimento, de estar ali para receber o seu culto. Então, todo esse ritual, todo esse culto aí, representava que Deus estava presente ali. E nós cremos que hoje Deus está presente no culto. Nós vamos para o culto acreditando que Deus está presente. Quando nos reunimos na nossa casa, como Cristo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estou no meio deles. Eu ali estarei no meio de vocês. Então presta bem atenção que tudo isso aponta para a presença de Deus. Deus está presente. Você não vai cultuar o homem, você não vai fazer um culto para o homem, você não vai fazer um culto para uma celebridade, você vai prestar um culto para Deus. C. Estimulavam a consciência. Antes era um apelo, agora é um estímulo. Estimulava a consciência do ofertante para levar-lhe a santificação pessoal. Levítico 1:4, é quando o ofertante, aí no caso não era o sacerdote, era o ofertante colocando a mão sobre aquele animal que ia ser sacrificado. Ou seja, se antes apelou para a minha consciência, agora está me levando a tomar uma posição. A consciência foi despertada, agora estou na presença de Deus, e na presença de Deus, então, eu vou lá individualmente e coloco a mão sobre a cabeça do animal. Ou seja, tenho plena certeza que o meu pecado foi colocado em Cristo, e agora então eu vou retribuir Ele com amor, com gratidão por aquilo que Ele fez para mim. Se eu não tiver a minha consciência despertada, para entender que eu estou na presença de Deus, aí eu jamais vou tomar uma atitude onde vou prestar realmente um serviço a Deus. Porque culto a Deus é serviço para Deus, é trabalhar para Deus. Aí sim, agora eu pego, tomo toda aquela consciência, a presença de Deus está, e então eu também sou estimulado. A minha consciência foi estimulada, e agora eu começo a fazer as coisas de acordo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí, quando vem o sofrimento por causa da palavra, eu não retrocedo, bem pelo contrário, eu fico contente por ser julgado digno de sofrer afronta por amor ao Evangelho. Falam mal de mim, não tem problema, me caluniam, não tem problema.
Eu olho lá para o Sermão do Monte, o Sermão do Monte fala assim, olha, alegrai, quando falarem mal de vocês, alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Aí eu começo, som. Então veja, irmãos, que entender o Velho Testamento, na realidade, você precisa então ter a habilidade de trazer ele para o Novo, e interpretar ele, porque tudo aquilo ali era tipificando Cristo. Tipificando Cristo. Aí você começa então a fazer igual o escritor aos Hebreus. O que o escritor aos Hebreus faz? Ele pega o Velho Testamento, principalmente Levítico, e começa o que os teólogos chamam de reinterpretação. Isso é um perigo, porque aí dentro da reinterpretação por aí tem um monte de heresia, né? Mas é só seguir o jeito certo. E você tem que seguir o jeito certo. Porque como que você vai trazer um ensinamento de mais de 5.000 anos atrás, aonde o linguajar, a cultura era totalmente diferente? Já pensou o camarada, um missionário pregar Levítico lá para o indígena? Ele tem que chegar lá, aprender o costume do indígena, saber a cultura do indígena e começar a traduzir o ensinamento dentro da cultura do indígena. E é isso que nós fazemos, e nós temos a ajuda do escritor aos Hebreus. É chato ler Levítico? Eu li Hebreus que eu quase decorei. Teve uma época que eu li tanto Hebreus, que eu chegava para pregar o Hebreus, eu começava a pregar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, sem olhar o texto. E aí fica fácil, fica prazeroso. Porque o escritor aos Hebreus aqui no capítulo 10 aqui, ele vai dizer assim, olha, Jesus Cristo é a nossa oblação. Aí você encontra lá umas palavras de português lá meia complicada para entender, mas você pega uma outra versão, ou vai no dicionário. Oblação o que é? É sacrifício. Jesus Cristo é o sacrifício. Ou você pega o linguajar de Paulo mais simples ainda, Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí pronto, só nesse versículo aí, você já entende Levítico inteirinho. Eu não vou precisar saber de tanta coisa em Levítico, não. Eu posso ler lá e saber que tudo aquilo ali tipificava Cristo na cruz do Calvário. Olha como fica fácil. Olha como fica facinho. Tópico 3 aí, Jesus, o Cordeiro imolado. O sistema de sacrifício do Antigo Testamento, que desempenhou o seu importante papel, foi abolido. Em seu lugar foi estabelecida a nova aliança. Os sacrifícios de animais deixaram de existir, porque Jesus Cristo ofereceu para sempre um único e eficaz sacrifício pelos pecados. Hebreus 10:12. Cristo é mediador de superior aliança e de superiores promessas. Está pronto, está resolvido aqui o problema. Hoje vamos fazer sacrifício de animais? De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Por que não vamos fazer? Porque Cristo foi sacrificado por nós. Porque tudo aquilo lá tipificava Cristo. Aquilo lá era um tipo. E Jesus Cristo é um antitipo. Quando o antitipo vem, a gente deixa o tipo de lado. Vou deixar de ler Levítico? Não. Mas eu não vou colocar em prática os ensinamentos de Levítico do jeito que está escrito lá. Vou fazer igual o escritor aos Hebreus. Vou interpretar de maneira correta e vou dizer, eu não preciso sacrificar animal, porque Jesus Cristo fez isso uma única vez e não precisa mais fazer isso. Porque Jesus Cristo fez o verdadeiro sacrifício, perfeito, justo, santo e agradável a Deus. Sabe por quê? Aquele lá não era perfeito, tinha que se repetir todo dia.
Não aperfeiçoava ninguém, mas o sacrifício de Cristo é perfeito e aperfeiçoa o adorador. Leva o adorador a entrar no santuário, no Santo dos Santos, onde somente o sacerdote entrava. Agora com Cristo o adorador entra junto com ele pelo novo e vivo caminho consagrado a nós agora. E assim agora nós temos livre acesso e não precisamos mais de nada disso. E aí diz aqui, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, recebeu a carga do pecado de todos os homens e a levou sobre si. Foi conduzido ao matadouro e como cordeiro mudo não abriu a sua boca. Foi condenado à morte, imolado por causa do pecado que não cometeu. O salário do pecado do homem foi a sua morte. Olha aí que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o substituto. Quem deveria morrer na cruz era eu e você, mas ele morreu no nosso lugar. Então Deus não anula o juízo. Deus não deixa de executar o juízo. Ele executa no substituto. Tem um substituto para se executar o juízo. Então Deus não é injusto. Deus é justo, sabe por quê? Ele executou o juízo em Cristo. Cristo morreu, o salário do pecado é a morte. Cristo morreu por nós. E agora é imputado a nós graça. Então Deus, é a lei da imputação. Deus pega o pecado meu e seu e imputa em Cristo. E a justiça de Cristo é imputada a nós. E agora então somos feitos justiça de Deus através do substituto que é Cristo. O sangue expiador do Cordeiro de Deus exerce poder ilimitado para remover pecados e santificar o homem. Somos exortados pelas Escrituras a sermos santos ao Senhor. O homem, em sua plenitude, precisa consagrar-se ao Senhor. Você quer fazer isso agora? É só pegar a mensagem do substituto e saber que nele você tem perdão de todos os teus pecados e agora procurar andar numa vida de acordo com o que o Evangelho pede. Amém? Vocês viram aí que até passamos do horário. Amém?